Vem a defesa buscar o jogo, lá vem ele caminhando, busca a linha divisória do gramado, venceu a linha de fronteira, adiantou, perdeu para Léo. Léo entrou na dividida, maldosamente foi agora atingido. E o Orlando vai tirar satisfações com o Anselmo, vai o Rondinelli contra o Orlando e se seguram e se estranham no meio de campo. Tudo pela entrada maldosa do Léo. Ele não entrou para desarmar o adversário, entrou para acertar. Cori, me desculpa. Foi completamente ao contrário. O Anselmo entrou para quebrar a perna. É a minha, mas me desculpa, você está totalmente errado. Eu fico com ela e o povo também. Você fica com ela, eu fico com a minha. Você não se queime, não. Você viu errado o lance. O Léo entrou para maldosamente atingir. O Anselmo entrou para quebrar a perna do rapaz. É a sua opinião. Não é a minha opinião, é de todos que estão no Maracanã. É a sua. Você fica com ela, eu fico com a minha. Deu um toco para quebrar a perna. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Após tanto tempo aí sumido, por motivos que ele vai explicar, muito importantes, nós estamos aí de volta. Missão dada, missão cumprida. Ele prometeu que ia voltar aí para falar sobre esse tema tão espinhoso. E hoje nós temos aí de volta o nosso saudoso, o nosso querido Doutor Jerico. Fala, Jerico. Salve, Bograda. Tudo bem, Jerico? Aí, Hernani? Tudo jóia. Ô, Jerico, como que os programas que você gravou foram só 2, mas como que tá ajudando o povo, Jerico? Você tá prestando um serviço social de uma importância que você não tem ideia. Tem gente que agradece até hoje aquele programa que a gente gravou no ano passado, falando que você ajudou. Você tá ajudando muita gente, viu, Jerico? Cara, eu fico muito feliz em escutar isso, né? Porque, que nem a gente sempre conversa, né, Hernani? Por mais que você não trabalhe na área do direito, ou você não tenha contato com essa área, é importante você estar atualizado, você estar sabendo o que está acontecendo, né? E eu aí, comparado a tantas pessoas, puder ajudar alguém, já tá valendo, né? Pelo menos passar uma informação, aprender a se defender um pouco, né? Do nosso querido estado, né? E por aí vai. Ô, Jerico, esse tempo todo que você esteve sumido, pode ser que algum ouvinte maldoso ache que é porque você tava de farsa, tava de gandaia, mas não era não. Você conseguiu, Jerico. Eu quero anunciar aos ouvintes, nós vamos todos comemorar. Os ouvintes aí, ouvinte que tá no ônibus, indo pro trabalho, tudo, vamos comemorar juntos aqui. Porque o Jerico conseguiu tirar a OAB. Caralho! Ô, Jerico, foi difícil? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Hernani. Então já vamos começando agora já a entrar no tema, né? Que a gente já tinha combinado, já vai estar tudo interligado. Correto. Cara, a prova da OAB é o seguinte. São 2 fases, pra quem não conhece. A primeira fase você tem que acertar a metade da prova, 40 questões de 80. Correto. Acertar ali a primeira fase, beleza. E a segunda você tem que escolher uma área prática. Não é uma prova fácil, nem um pouco fácil. Por mais que você tenha feito uma faculdade legal, você fez um curso bom, não estorvou, ainda não deixa de ser uma prova fácil, ainda é uma puta peneira. Mesmo a prova de acertar 50% é difícil. É difícil, e daí na segunda fase é 60%. Mas, ô, Jerico, a prova tem muita pegadinha, assim? Em primeira fase tem, a segunda já não tem tanto, é mais honesto, porque daí é discursiva, né? Daí tem que escrever bastante, daí então é mais, vamos dizer assim, uma prova honesta, a segunda fase. A primeira já é mais complicado. Levou pau alguma vez? A primeira que eu fiz, que eu tava no 9º período, que agora eu me formei, né? Eu fiquei com 39, cara, por uma questão na primeira fase. Puxa vida. Chorou? Ficou nervoso? Quase, né? Eu conheço um rapaz que repetiu 4 vezes, ô Jerico.
Não, é mais comum que você imagina. Tem amigo meu que tá tentando ainda e eu não culpo o cara porque não é uma prova fácil. O cara que fala, não, é tranquilo e tal, né? Ele tá se gabando um pouco. É difícil mesmo. É difícil, tem que estudar. Não tem moleza, né, cara? Ô, Jerico, você sabe aqui o ritmo do programa, você sabe melhor do que eu. Eu não precisava nem falar isso, mas é que aqui no programa a gente gosta das coisas com bastante calma e tranquilidade. Então, eu queria que você pedisse, hoje você prometeu que o tema seria a carreira de direito, então eu queria que você falasse certo. Desde o começo, desde lá do ensino médio, como é que foi como é que foi a escolha pelo direito e como é que foi o vestibular também, se você tomou ferro, como é que foi? Conta aí pra gente. Olha, eu vou começar contando como que foi primeiro de mim e depois eu vou falar um pouco do reflexo do curso de direito, o que eu acho, vou conduzindo. Eu sempre tive facilidade em português, geografia, área de humanas. Eu sempre fui muito melhor do que a exatas. A grande maioria das pessoas é assim, né? Certo. Matemática, física e química geralmente é uma matéria que são poucos que se destacam. Esse pessoal vai para a área das exatas. Alguns até se metem, né, nessa área, mas não entendem muita coisa. Mas enfim, como eu já tinha mais facilidade em redação, escrever, eu sempre fui muito bem. Eu resolvi fazer direito, tranquilo. Vestibular eu me formei numa faculdade privada, daí vamos dizer assim, não teve dificuldade pra entrar, certo? Mas não teve pressão pra você entrar na pública? Teve. Eu cheguei a fazer a pública, eu fiquei por 30 pra passar, cara. Daí eu falei, eu não vou tentar de novo, fazer um ano de cursinho, né? Já acabei começando mesmo. Sei. Que daí eu já trabalhava, já ajudava a pagar também. Mas com sinceridade, Jerico, porque aqui não vale mentir, você sabe disso. Opa, claro que não. Era faculdade boa ou era Unisquina? Vamos falar a verdade pra nós, sem mentira. Que eu me formei ou que eu tentei o vestibular pra pública? Que você formou? Não, faculdade boa, uma das mais conceituadas aqui do Paraná. Mas então você é boy, porra. Daí já é com você, né? Você que é o Hernani Porsche Carreira aí, né? ai. Eu acho que assim, todo esse programa é só uma fachada, né? Coitado. Você ou alguma coisa assim, né? Vai saber, né? Aí, Jerico, você entrou na faculdade particular. Lá deve ser só boy, né? Só boyzão mesmo. Não, tem de tudo aqui. Eu sou do Paraná. Pessoal aqui, cara, tem muita gente com muita grana, assim, você vê de tudo, desde o carro de luxo ao cara que tá pelo ProUni, pelo FIES, tem um pouco de tudo ali. Diz que em faculdade particular os boys discriminam os bolsistas, é verdade ou mentira? Cara, vou falar uma coisa pra você, eu nunca vi isso na prática, assim, tipo, alguém chega a tratar mal, assim, mas a questão é mais o descaso mesmo, assim, o cara não consegue muito se inserir no círculo, entendeu, do pessoal, meio que tem uma barreira. Você era o popularzão também? Longe disso. Não, fala a verdade, você não era desse cara que ia em festa, essas coisas, não? Não, ia, claro. Você tem que saber fazer os dois, né, cara? Tudo tem que ter um equilíbrio na vida, né? Você pode festar, você pode beber, você pode fumar, mas tem que estudar e fazer suas coisas, né? Eu ia curtir tudo que tinha pra curtir, mas consegui dar conta do recado, cara. Na faculdade você comeu muita mulher? Não, sempre tem, né, cara? Faculdade é um puteiro, né? Eita, nós! Mas é aquela coisa, né? Pelé fez 1000 gols, mas nem todos foram bonitos, né? Então, né? É um assunto mais complicado daí, né? Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Aí, beleza, aí você entrou na faculdade e tal. Aí você já tava pensando na grana? Que você quer ficar. Que você queria. Ou não, você fez pelo amor mesmo a área? Não, daí é conversa de hipócrita isso, né, cara? Todo mundo pensa, né, já entrando em alguma coisa, pensando no futuro, né? O curso de Direito, vamos dizer assim, no geral, ele é um curso que é possível o cara ganhar um teto muito grande, mas o piso também é muito baixo, entendeu? Você pode como ganhar milhões ou como você pode ser um advogado morrer de fome. A chance é muito maior de você não ganhar nada, né, comparado com toda a concorrência que existe. A gente vai chegar nisso, eu tenho muita história pra falar com você. Hoje eu tenho muito assunto mesmo. Hoje vai ser um programa bastante pesado aí. Ô, Jerico, aí você entrou na faculdade e tal. Você achou a faculdade difícil? O que você tem pra dizer sobre a faculdade? Vamos supor assim, então, tem muitos adolescentes que estão te ouvindo. O cara que tá te ouvindo agora e que tá pensando em fazer direito. O que você tem pra dizer? É uma faculdade difícil? Não é uma faculdade fácil, cara. É assim, como direito é leitura mesmo, leitura técnica. Não é você ler um livro que você gosta. Não é historinha. Não é historinha, exatamente. Não é o que você vê na aula do ensino médio. É maciça, é lei, é palavras assim que você nunca viu na vida. Você tem que procurar, você tem que entender, você tem que escrever conforme
vamos dizer, o script e ler sem fim, escrever também, né? Os dois. O curso de Direito é praticamente isso. Você, vamos supor assim, você teve que sacrificar muitos finais de semana, muito lazer por causa da faculdade, ou deu pra conciliar? Aconteceu. Por exemplo, na minha faculdade que eu me formei, existem outras faculdades que têm outros métodos, né? Que é semana de prova, temos que ser semana de provas, e tem outras faculdades que são, cada 2 semanas tem uma prova, ou toda semana tem uma prova. O meu não. Era aquela semana infernal, né? Daí quando era... Ali você berrava. Nossa, cara, assim, era 7 dias, 10 dias, assim, na merda mesmo. Todo dia, você indo atrás, ficando até de madrugada, estudando, e, cara... Tem matérias assim que você vai, toca o foda-se, né? Fica quase pra explodir de falta. Mas outras você já dá mais importância, né? Aí você... E na faculdade você conseguiu fazer bons amigos ou era tudo xarope? Cara, isso é um ponto muito interessante que você tocou, Hernani. Eu tive muita sorte. Eu moro na capital de... Eu vou acabar falando a cidade, né? Eu moro aqui em Curitiba, na capital do Paraná, né? E o pessoal, pra quem sabe, quem já ouviu, acho que até você já ouviu falar isso, que curitibano tem fama de mal educado, né? Tem fama de cuzão. Não sei se você chegou a ouvir falar isso. Já, né? Que é o povo mais frio do Brasil. Não, é verdade, cara. Assim, ó, você vê um pouco de tudo. Eu tive sorte que eu caí numa roda, numa galera parceira, assim, que tem amigos até hoje. Já me formei agora, o pessoal ainda eles são meus amigos. Mas em geral, assim, o pessoal, porra, cara... Pra comer mulher aí em Curitiba é muito difícil, ô Jerico? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Aqui é meio 880, cara. Ou a mulher ela vai dar pra você assim e não vai ter cu doce, ou ela vai colocar uma barreira fodida. Mas aqui, comparado com o interior, é mais fácil ainda. Porque você é anônimo aqui, você não sabe que teu vizinho tá fazendo. Mas tem um grande problema, né? O passado da mulher você nunca vai saber. É um ponto importante a se lembrar também, né? Ai, foda, né, cara? É complicado, porque assim, ó, uma cidade grande é difícil você ter uma referência, saber como que a guria era e tal, né? Isso é um ponto também, acho que é até interessante de refletir, né? Ô, Jerico, aí na faculdade, os professores, assim, a relação foi tudo boa ou você teve professor cuzão? É um ponto muito interessante agora que você tocou. O curso de Direito em si, 95% das pessoas que... 90, vamos por 90 também para não ser um babacão que tá exagerando, né? Mas 90 é tudo babaca dentro da área do direito. Tudo ego inflado, só pode chamar de doutor, entendeu? Esse tipo de coisa assim. Não, o quê? Eles te obrigavam a chamar de doutor? Não é questão de obrigar. Por exemplo, eu trabalhei num órgão público, eu trabalhava com uma mulher era minha chefe. Todo mundo só chamava ela de doutora, não existia chamar ela pelo nome, é só doutora. Meu Deus, cara, que arrogância. Os ouvintes que estão aqui, com certeza deve ter vários que são da área do direito, ou já estagiaram, ou conhece alguém que já falou essa mesma coisa que eu tô falando. É só doutora, pra quem trabalhou em gabinete de juiz, promotor, defensor público, seja o que for, o tratamento é só doutor, né? Acredite se quiser. Teve uma vez que eu conheci um pedreiro loucão, cara. Um pedreiro louco mesmo. O cara era loucaço, fumava um maço de Marlboro vermelho por dia. O cara falava que quando tinha advogado, ele não chamava de doutor, não. Ele chamava advogado. Ele falava assim: doutor é só médico, só, rapaz. Não tem nada de chamar doutor, não. Vai falar que ele tá errado agora. Eu acho que ele tava certo. Doutor é quem tem doutorado também, né? Eu diria que eu tenho muita história pra falar com você. Eu não sei nem se vai dar tempo, cara, porque eu tô com muita história. Ô, Jerico, aí só pra gente matar aqui o assunto da faculdade. Aí você... isso é muito importante, Jerico, eu não posso deixar de fora. Eu sei que o seu tempo é corrido, mas vamos lá. Jerico, questão de faculdade, você já comentou por cima. Agora eu queria que você fizesse uma análise completa. Eu queria que você... Tempo livre, você não precisa controlar o tempo. O que você tem pra dizer sobre o marxismo cultural nas faculdades, a esquerda, a ideologia de esquerda e, se possível, também você comentasse a missandria que está sendo feita nas faculdades de ensinar que o homem é um potencial estuprador, que o homem é um agressor e sempre a lei contra o homem. Faz uma análise pra gente completa, por favor. Hernani, você tocou num ponto que é importantíssimo para quem vai entrar na área de humanas ou para quem é da área de humanas já conhece essa história. 90% de uma sala no curso de Direito é de esquerda. Não estou exagerando. Você pode perguntar para quem você quiser. E muitas gurias que entraram no curso, a maioria delas, todas caíram para a conversa do feminismo. Se não for falar assim, maioria da sala. Todas.
Ó, por exemplo, quando teve a eleição, Bolsonaro versus Haddad, aquela coisa que o Brasil se dividiu, teve um movimento dele não, Hernani. Teve um movimento dele não na minha faculdade. Mulherada pegou o megafone e ficou falando merda lá na frente. Você acredita nisso? Não acredito, cara. Sério? Juro pra você, cara. Com plaquinha, ele não. Como que é? Sabe aquela frase que o Bolsonaro falou? Foi uma fraquejada, e eu tive uma mulher? Não sei se você chegou... Sim, correto. Daí tinha cartaz escrito, a gente não é uma fraquejada, não sei o quê. Cara... Mas, ô Jerico, você se posicionou nessa história ou você ficou quietinho na sua? Olha, Hernani, eu prefiro ficar low profile. Eu acho que é uma briga, que às vezes é uma briga perdida dentro de uma sala de aula. Como o curso de Direito, já pro pessoal que é mais novo, às vezes não conhece como que funciona a dinâmica do mercado, o cara que tá ali do teu lado, o pai dele pode ser juiz, o pai dele pode ser promotor, ele pode ser um futuro colega. Às vezes eu acho que é melhor ficar imparcial em situações, Hernani. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou contra isso. Mas eu não fico ofendendo gratuitamente, eu não fico dando de frente, entendeu? Você ficava quieto. Eu prefiro, às vezes, se alguém vem e me pergunta, você concorda com isso? Eu falo, não, por isso. Mas eu não rebato, cara. Às vezes eu acho que é até melhor, cara. Eu admiro realmente quem, por exemplo, quer mandar até um abraço aqui, eu tava vendo o vídeo do Dom Sandro antes de falar com você. Ele bateu 10k de inscrito agora, e pra mim, eu admiro ele dá a cara a tapa mesmo. Ele mostra o rosto, ele fala, ele compra essa briga mesmo, né? E dentro de uma faculdade de Direito são poucos que têm essa coragem. Eu, por exemplo, eu admito, eu não tenho até preguiça realmente de bater de frente com esse tipo de pessoa, porque eles não mudam o pensamento. A gorda peluda feminista, ela nunca vai deixar de ser assim. É muito complicado. Entendi. Mas uma vez você falou que você estourou, que a menina pegou e falou que todo homem era um estupro. A cultura do estupro, você falou que você estourou com ela, não estourou uma vez? Cara, tem horas que a gente não aguenta, né, cara? Isso aí foi no meu trabalho daí, né? Não foi na sala de aula, mas isso aí foi quando a gente trabalhava. Essa eu não aguentei, cara, porque essa aí era uma daquelas feministas radical mesmo. Porque às vezes a gente acaba pistolando, né? Mas eu evito ainda, às vezes é até melhor. Ô, Jerico, aqui no programa eu trouxe várias e várias histórias de gente que foi perseguida na faculdade. Recentemente tinha um podcast muito bom chamado Porco Suíno. Eu nem sei se podia estar falando isso aqui, mas eu vou falar porque é importante. Ele que vai me desculpar, o Matheus que me desculpe. O Matheus Porco Suíno teve que fechar o programa dele, porque infelizmente, ô Jerico, começaram a perseguir ele, porque como ele era Bolsonaro... alguém espalhou uns cartazes com as coisas esquisitas lá na faculdade, e como ele era Bolsonaro, queriam jogar pra cima dele. E aí começaram a fuçar a vida dele, começaram a procurar as coisas que ele fazia na maldade, pra querer achar alguma coisa que supostamente ligaria ele a esse cartaz imbecil. Eles são os verdadeiros fascistas. Nossa senhora, esses caras são uns monstros, eu tenho muita história. Você viu alguém ser perseguido na faculdade ou tentaram te perseguir? Você tem alguma história referente à perseguição? Perseguição por causa dessa questão do marxismo cultural e da ditadura da esquerda, você diz? Isso, política, qualquer coisa. Algum professor que tinha algum posicionamento diferente, o pessoal começava a perseguir? Então eu vou contar, então. Essa é bem pesada. Tem um professor na minha faculdade, ele é de extrema esquerda. Extrema esquerda. A foto do perfil do Facebook dele, né, do MST, ele vai em passeatas, assim. Nossa senhora. Ele tem a opinião dele, né? A gente respeita, tudo bem, eu acho que faz parte, né, do jogo, mas você já tá entendendo por onde vai. Nossa. E o nosso querido ministro da Justiça, o Dr. Sérgio Moro, ele foi dar uma aula de criminologia na faculdade. Criminologia não, era uma aula sobre provas do processo penal, que ele foi substituir outro professor. Ele ficou um tempo na minha faculdade e saiu daí, o Sérgio Moro. E quando ele foi dar aula, depois ele foi na sala dos professores, eu fiquei sabendo disso. Eu não sei se é verdade, mas é o que o pessoal comentou. Esse professor de esquerda, quando o Moro entrou na sala, ele virou as costas e foi embora e não cumprimentou ele, cara. Olha, você tá entendendo? Olha o nível de psicopatia. Olha o nível de psicopatia. Você tá entendendo, mais ou menos, assim? Como que é essa ideologia, essa doutrinação que tá acontecendo da esquerda dentro das universidades? É uma coisa absurda, né? Quer dizer, pra reprovar um aluno só por causa que pensa diferente, é 2 hoje, Rico. Vamos falar a verdade. Eu não duvido não, cara. Eu não duvido. Eu não boto minha mão no fogo, Hernani. Porque, cara,
as professoras mulheres, eu não vi nenhuma que não era feminista ali dentro no curso de Direito. Puta merda. Você via que elas forçavam muito a barra nessa questão, entendeu? E aí, aquela perseguição contra o homem também, sempre falando que o homem tá errado em tudo. Claro, não, essa é clássica. Que o homem é o estuprador em potencial, na lei que o feminicídio ele é necessário, a lei do feminicídio. A esquerda pede tanto que não puna os criminosos, mas na verdade é uma indignação seletiva, né? Porque quando é o homem branco, o hétero, eles querem punir, né? Não sei aí se quer botar o cara na cadeia. É isso que o Dom Sandro tanto bate na tecla. Eu acho bem interessante esse posicionamento dele. Inclusive, nós vamos trazer o Dom Sandro em breve aí. Ah, você tá brincando, Hernani. Opa! Eu não concordo com algumas coisas que o Dom Sandro fala, mas a questão que ele fala sobre essa doutrinação, sobre essas leis misândricas mesmo, que o nosso legislativo tá cuspindo, tá rotando, porque é muito fácil, né, Hernani? A gente via, por exemplo, na faculdade, que muitos feministas, o cara se fazia que era feminista, sou a favor das mulheres, isso, aquilo, mas era um otário. Comia todo mundo, entendeu? Tava cagando, era só pra comprar esse discurso e se pagar de bom moço pra pegar a mulherada. Você via cara assim na faculdade. Mas como que você imagina? Ô, Jerico, droga, putaria, tem muito? Isso é o que mais tem numa faculdade. Toda faculdade, não importa, Hernani. Todo mundo aqui sabe. Seja direito, seja medicina, informática, vai ter droga, vai ter putaria, cara. Mas é uma vergonha, hein? Uma advogada, você vai olhar no passado da advogada, ela fuma maconha, é uma vergonha, não é? Verdade. Isso aí é mais comum que você imagina, cara. O pessoal ali, ó, por exemplo, na minha faculdade, a gente sabe, cara, o cara que vende droga, filho de desembargador, por exemplo. Que isso, Jerico? Tem, não, eu não tô mentindo. A gente sabe que isso acontece, entendeu? Nossa. A podridão é muito maior que todo mundo imagina. E aí, olha que eu sou um mero mortal, você também. A gente sabe de pouca coisa do que acontece. Imagina o que acontece nos bastidores. Não, mas eu falo isso aí, eu já falei aqui, Jerico. Se a gente fala. É porque a gente tem que aprender a ficar quieto. Porque se a gente falar o que a gente sabe, ou eles mandam matar ou eles vão prender nós. Não tem jeito. Censura? Não tem como. Por exemplo, o que aconteceu com a STF. Não sei se você chegou a ver que o Alexandre de Moraes censurou, que era uma matéria contra a STF. Ele censurou na cara dura. Depois ele voltou atrás. Mas é mesmo. Ficou feio, né? Bom, ô Jerico, aí beleza, aí chegou no dia da formatura e tal, a formatura sua, você teve festa de boy, como é que foi? Cara, eu acabei optando por fazer só a colação de grau, porque eu achei a festa muito cara, eles estavam cobrando muito caro, eu achei que esse dinheiro ia ser mal gasto. Quanto que era? Fala aí. Cara, daí já é bem complicado, né? É? É. Tá, tudo bem. Eu vou perguntar só uma pergunta, perguntar não ofende. Era mais de 10 mil? Não, tá louco. Não, então tá bom. Eu sou tão boy assim, Hernani, isso aí é teu troco, né, cara? Mas aí se não teve festa, teve só a colação. Só a colação mesmo, acabei fazendo uma festinha ali pra família, pros mais chegados e acabou. A colação só é aquela que você escolhia a musiquinha ou não? Não teve a musiquinha? Não, essa aí é só pra formatura dos boys daí. É só pagando daí. Teve algum palhacinho na sua formatura? Algum cara que... Sempre na formatura tem algum cara que quer chamar atenção, alguma coisa? Na sua teve ou não? Sempre tem, cara. O pessoal do interior tem um brother que estudou comigo. É bem perigoso fazer isso, viu, cara? Aí beleza, aí você formou e tal. Aí, ô Jerico, você, quando você formou, você já tinha um emprego arrumado ainda não? Hernani, eu vou começar do começo, né, sendo redundante, né? Olha, o curso de Direito, hoje no Brasil, muita gente usa ele quando não tem o que fazer. Eu não sou bom em exatas, não sei o que eu faço, vou fazer Direito, entendeu? Quero ser doutor. Essa é a grande coisa que a gente vê. Muito, dentro de uma sala de Direito, Hernani, tem muitos caras que estão indecisos e caiu lá de paraquedas. A grande maioria. Porque se você for pensar hoje, eu não sei se você sabe como funciona, Hernani. Cada vez mais o MEC tá liberando o curso de Direito à distância, Unisquina, entendeu? Correto, eu tô sabendo.
E esse tipo de coisa vai cada vez piorando o mercado. A prova da ordem ainda é um filtro, cara. É um filtro bom ainda. Tem gente querendo tirar o AB. Oi? Tem gente que tá querendo arrancar o AB fora, você viu? Eles estão querendo. Aí vai ser uma zona do caralho. Ah, cara, quando eu trabalhava de estagiário, eu via muita aberração. 80% das peças que viam pra gente responder era tudo mal feita, cara. Não é por nada, não sou... Não, tem que ser sincero. Ou melhor, era um estagiário ali, mas a gente via que era preguiça dos caras, ou deixava na mão de outro estagiário que era muito ruim também. Ué, tem um cara aí da Alfa Concursos que ele falou que os advogados que chegam lá pra estudar pra concurso de direito, ele tem que ensinar tudo de novo, porque os caras chegam tudo... Ele pergunta, como é que você tirou o AB, cara? Você não sabe fazer isso? Como é que você não sabe? Não, é verdade, é verdade. Não, você vê umas coisas absurdas mesmo. Então, quer dizer, o AB filtra um pouco, mas tem uma parte que passa que realmente não tem competência. Cara, é porque é uma prova assim, mas vamos dizer, você tem que pegar como funciona. Você tem que pegar o jeito delas. A partir do momento que você pegou o jeito, é você sentar a bunda e estudar que você vai passar, entendeu? Não é impossível. É bem possível o cara passar, mas ele tem que estudar. Isso é fato. Entendi. Aí, ô Jerico, você formou e aí você viu que tinha muita concorrência, foi isso? Olha, Hernani, quando eu cursei, no começo do meu curso de Direito, eu pensei em fazer concurso público. Queria ser promotor e tal. Nunca quis ser juiz, delegado, nada. O que eu pensava sempre era promotor. Sempre tive essa coisa assim na cabeça. Criei isso dentro de mim. Certo. Mas ao decorrer do curso, você vai vendo assim que, cara, não é bem isso, entendeu? A prova de, por exemplo, promotor, não é uma prova simples. O cara tem que abdicar, assim, ó, tudo da vida dele. Estudar 10, 12 horas por dia. No mínimo, durante uns 5, 6 anos. Uns 3, 4 anos o cara assim, porque quando você se forma, você tem que ter 3 anos de prática jurídica. O que é prática jurídica? Você trabalhar com direito durante 3 anos para você poder fazer a prova para valer, entendeu? Certo. E, por exemplo, no meu caso, mesmo se eu fizesse uma prova de promotor, juiz, eu passasse agora, eu não ia poder, entendeu? Tem que ter esses 3 anos de experiência. Certo. Ó, da minha sala, você vê assim, ó, 90% do pessoal não sabe o que fazer quando se forma. Porque o que acontece, Hernani? Se o cara já não tá engatilhado no escritório, ou a família não é da área do direito, que nem é o meu caso, ou não passou num concurso de técnico, de pós-graduação, tá fudido. O que o cara vai fazer da vida? Entendeu? Não, mas aí você vai pra área privada. Você vai para a área privada, você pode... O que resta é você ser advogado. Mas o que acontece, Hernani? O cara começar sozinho, ele não vai conseguir, entendeu? Se ele se juntar, por exemplo, ao meu caso, agora até fazendo uma propaganda aí, Hernani, eu até nem tinha comentado com isso, deixei agora para a hora do programa, aqui em Curitiba, se alguém precisar, ou quiser trocar uma ideia com algum ouvinte, fala com você, que daí encaminha um contato para mim, eu e mais 2 sócios que estudaram comigo, uma guria e outro piá que estudou comigo, dois sócios firmeza, a gente vai abrir um escritório e vai começar a atuar aqui, cara. Opa, isso é legal. Eu acho que mais 15, 20 dias, já terminamos de fazer as mobílias, tudo, fazer as divisórias e vamos começar. Ainda não tomou corpo, mas ao decorrer, quem sabe eu mando umas fotos aí pra você, se você pedir com jeitinho. Opa! Mas, ô Jerico, você vai começar, mas nem você nem os outros têm experiência. Não, cara, mas aí era o ponto que eu queria chegar, Hernani. Aí é o grande ponto que eu queria chegar. O problema de você atuar na advocacia, se você não começa seu próprio negócio, você vai sempre ser refém do dono do escritório. Por mais que você fique ali, 2, 3 anos só tomando no cu, cara, pegando ação ruim. Com todo mundo que eu converso, sempre me falaram a mesma coisa. O pessoal mais experiente, ou que já teve experiências ruins, trabalhando em grandes escritórios de advocacia. Eu já tive uma, que eu acho que eu já até contei no programa anterior, mas enfim. Quando o cara entra no escritório, se forma e entra no escritório de advocacia, você é um funcionário. Você vai ganhar ali um salário muito baixo para trabalhar muito. Se você começasse por você, sozinho, você e mais 2 amigos, talvez você ganharia menos, mas a longo prazo você ganharia muito mais e teria uma perspectiva para crescer, certo? Porque você é o dono do próprio negócio. Você vai ser o próprio patrão, entendeu? Mas você tem o risco do negócio de dar forma nele e começar. Esse é o grande perigo, né? Que muita gente não tem a coragem de dar cara a tapa no mercado. É o tal do empreendedor, né? O Brasil é uma fábrica de concurseiros, se você for pensar. Quantas pessoas não querem um cargo público, mamar na teta do Estado? Todo mundo. Todo mundo. Eu vou ser hipócrita falar que eu não queria, mas também. Uma tetona gorda. É lógico.
Mas o concurso público é um mundo de fantasia, cara. Mas muitas pessoas também que estão no concurso público, Hernani, é uma rotina filha da puta, cara. Uma rotina foda. É nada, funcionário público não faz porra nenhuma. Ah, cara, você frequentar as mesmas coisas, sempre vendo aquela coisa, por mais que seja um serviço fácil, ainda é um serviço, assim, meio robótico, vamos dizer. Quando você tá na iniciativa privada é um pouco diferente, mas querendo ou não, a maioria é tudo vagabundo. Mas hoje, Nico, você... E aí você entrou nessa, sua família te deu apoio? Como é que foi? Cara, eu tinha já um dinheiro guardado, que eu estagiei sempre durante a faculdade, mas devo um grande apoio aos meus pais, que ajudaram, deram suporte agora pra a pagar as contas, pra abrir, comprar os móveis, cadeira, computador já tinha, né? E agora dá a TAP e dá o capital inicial e começar, né? Então eu tive essa sorte, né, que minha família conseguiu dar um suporte pra mim. Mas vamos ver aí no decorrer e vamos arregaçar as mangas e começar. Ah, entendi. E você... Mas você chegou a trabalhar na área privada ou você nem cogitou? Trabalhar no escritório? Esse que era a experiência que eu falei que eu tive em escritório, que eu mencionei agora há pouco. Eu trabalhei num dos melhores escritórios aqui da cidade, consegui entrar, trabalhei na área trabalhista. Rapaz, Hernani, os caras pagavam muito bem, cara, pagavam muito bem, assim, mas por que eles pagavam muito bem? Porque eles queriam segurar o cara lá dentro, entendeu? Era muita escravidão, cara. Escravidão feia mesmo, assim, você ganhava um salário de fome pra trabalhar muito e ser muito estressante. Os caras sugam até a alma do estagiário. Ó, por exemplo, isso é uma coisa muito foda que a gente vê muito dentro da área do direito. O que os grandes escritórios fazem, até os pequenos? Eles pegam um cara ali, o estagiário, segundo, terceiro ano, falam, não, ó, trabalha aí, igual um cavalo, que a gente vai te pôr como advogado quando você se formar. Adivinha o que eles fazem, Hernani? Vamos ver se já entendeu o resto. Deixa você como estagiário pro resto da vida. Não, eles pegam, mandam você embora e colocam outro. Pra não ter que pagar o salário de advogado. Tá. Olha que malandragem, cara. É um ciclo, cara. Aconteceu isso com um amigo meu. Semana passada até eu fiquei sabendo disso. O cara trabalhava no escritório aqui, muito show, se matando igual um cavalo, trabalhando aí 10 horas por dia praticamente. E chegou agora, ele se formou junto comigo, pegou a OAB agora, os caras chutaram ele. Falou, não tem vaga. Ô, Angelico, eu sempre conto essa história aqui no programa. Eu tinha um amigo que se afastou de mim por causa do programa, inclusive, que é advogado. Apesar que a história desse advogado, esse fuçar, acha muita coisa ruim. Ele tava ganhando 1.400 pra trabalhar num escritório. Olha, em vista de estudar pra ganhar 1.400 é muito pouco, Angelico. É muito pouco, Hernani, é um salário de fome isso. Tem vendedor que ganha mais que isso. Com certeza, ué. Tem outros empregos que ganham mais que isso. Você se formou, você dedicou 5 anos da sua vida, passou na prova da ordem pra ganhar isso. É por isso que é minha iniciativa, Hernani, de abrir o meu próprio negócio. Mas você conheceu uns caras que estavam ganhando pouco também? Que começou na iniciativa privada ou que tá trabalhando no escritório, você diz? Não, na iniciativa privada, porque esse cara que eu tô te falando, eu achei um caso muito emblemático, porque o cara ganhando 1.400 e decepcionado com a carreira. Tem mais casos desses aí, dos caras ganhando 1.400, 1.500? Nossa, é a grande maioria, mas ele trabalhava em um escritório sendo funcionário, você diz. Correto, isso mesmo. Mas esse que é o grande negócio que acontece dentro da área da advocacia. O cara que entrou com capital inicial, que começou, que deu a cara a tapa e conseguiu fazer ali um pé de meia dele, conseguiu um tripé, ele ganha. Ele ganha. O dono do escritório ganha, os sócios. O cara que é esse aí, que era o teu amigo, você se afastou, ele só é um funcionário. Ele nunca vai ganhar mais que isso. Se ele não der a cara dele a tapa e abrir o próprio negócio. Entendi. Essa é a grande realidade, cara. E aqueles que... eu não sei se é o seu caso, Jerico, que você entra na ação pro cara e você só recebe se o cara ganhar o processo. Esse também compensa? Demora muito, né, Jerico, pra você receber? Eu não entendi a sua pergunta direito, Hernani. Tem uma modalidade que eles fazem, que eu não sei se você já fez isso, que o cara chega com uma causa pra você, o advogado, e você dá a entrada na causa pra ele. Se ele ganhar a causa, você ganha, vamos supor, 50%. Agora, se você perder, aí você não ganha nada e ninguém ganha nada. Nesse caso, compensa trabalhar dessa forma? Existem vários métodos de cobrar, né? Hoje em dia, com máquina de cartão de crédito, existe, por exemplo, assim, você dá
A gente faz até em 4 vezes, você paga, vamos dizer, 20% do que eu tô cobrando e quando eu receber, eu ganho o resto. Ou... Existem várias maneiras de combinar, né, Hernani? Assim, a forma de pagamento. Mas é que existe um negócio que chama sucumbência, eu não sei se você já ouviu falar nisso. Não, o que é? Por exemplo, ó, você entrou eu sou seu advogado, tô te defendendo, e a parte que você tá entrando contra, fulano de tal quebrou meu carro. Daí você entra contra ele. Daí você consegue provar que o fulano de tal quebrou teu carro, a parte que perdeu vai ter que pagar os meus honorários, que é 30% do valor da causa, geralmente. Entendeu? Esse dinheiro é só pro advogado. É separado só pro advogado, mas só quando sai a causa, entendeu? E fora esse dinheiro da sucumbência, existem os honorários, entendeu? Que você vai ter que pagar pra mim. Esse é um dinheiro que já tá reservado pra mim só do processo, entendeu? Então você ganha 2 vezes. Ah, em tese sim, né? Você ganha o custo do processo, né? E mais a sua mão de obra. Ah, entendi. Na época que você trabalhou nesse escritório, você só mexia com burocracia ou você chegou em audiência também? Ah, cara, 90% dos estagiários que trabalham é só serviço braçal, serviço copiar e colar. É ridículo, cara. É um modelo... Fazer café? Fazer café, eu não cheguei a fazer café, cara. Mas quase. Já cheguei a ficar até 8 horas da noite, o cara mandando eu xerocar a letra de música, entendeu? Ah, não é possível. Ah, tô te falando, cara, eu fechando as coisas ali, ele mandou xerocar um negócio pra ele, porque o cliente tava junto, ele tava conversando com o cara ali, que era amigo, cliente. Fiquei fudido da cara, sexta-feira ainda, cara. Você pode falar quanto você ganhava ou não? Na época, porque pagava muito bem, eu ganhava 1.400, Hernani. O vale-refeição era de R$700, cara. Caralho, você ganhava bem pra porra. Era um dos melhores salários aqui da cidade, cara, como estagiário aqui do curso de Direito. Mas que nem eu te falei, eu aguentei ficar lá 3 meses, cara. Não tinha dinheiro que pagasse aquilo lá. Era o inferno. Não, era muito foda. O ambiente assim, um querendo pisar na cabeça do outro, os advogados, você via, e o estagiário tava na base. E afunilava mais a gente ainda. Porque, tipo assim, eu tinha o meu chefe, que era o advogado, e tinha um cara que era maior, que era um dos sócios associados. Você acha que o meu chefe, ele quer que eu crescia ali dentro, pra eu tomar o lugar dele? Porra nenhuma. Claro que não. Eu demorei um pouco pra sacar isso, né? Mas se você for ver, é muito óbvio. Qual que é o interesse dele passar as melhores causas pra mim, explicar como que faz, como que não faz? Não, ele quer que você se foda. Não, ele quer ali que eu faça trabalho braçal, Ctrl-C, Ctrl-V, e esteja pronto, acabou. O cara nunca me levou numa audiência, já tinha pedido pra ele me levar, não levou, entendeu? Você chegou a ser humilhado, ô Jerico? Humilhado não, cara, mas assim, era muito descaso, porque você chegava lá, os caras cagavam, tipo, o que você tem que fazer hoje? Cada dia era uma coisa diferente, você não sabia, se você não sabia, ficava puto, entendeu? Entendi. Em tese, isso era humilhação, se você for pensar, né? Porque você sempre chegava lá, era uma surpresa, eu ficava muito nervoso, cara, porque, cara, era muita pressão, você tinha que resolver e não sabia, entendeu? Entendi. Mas o salário era muito bom, mas era essa a intenção, segurar o cara lá dentro, entendeu? Ô, Jerico, agora levando a conversa pra um outro lado, depois a gente vai voltar nisso aí, mas é que tem muita coisa que eu tenho pra falar com você. Eu vou te contar uma história real, eu sei quem são os envolvidos, eu sei da história, essa história eu acompanhei de perto, tem um grau de parentesco, eu quero te contar uma história, e eu quero que você faça um comentário, se você já ouviu falar sobre essa questão que é a corrupção na área de direito. Eu vou te contar agora. Eu quero que você e os ouvintes prestem bastante atenção, porque ela é importante, tá? Tem um rapaz, o Jerico, que ele tinha comprado uma terra lá em Minas, que era fruto de uma herança. Ele comprou, só que na hora que ele tava preparando para começar a mudar as coisas para lá, para se mudar e tudo, um dos irmãos da herança reivindicou aquilo lá e falou: não, mas eu não vendi. Ele falou: lógico que você vendeu, tava todos os irmãos assinaram. Não, eu fui coagido, eu não concordo com isso, eu fui coagido, eu não vendi isso não. Ou seja, o que ele queria? O malandro queria enfiar o dinheiro no bolso e ficar com a terra. Falou: não, eu não vendi, os meus irmãos podem ter vendido, mas eu não vendi a minha parte. Negativo. Não, mas como que você não assinou? Como que você não concordou? Você assinou, você recebeu? Eu recebi? Aonde que tá aí o recibo que eu recebi? Não. Mas os irmãos seus são testemunhas que você recebeu. Não, eu não recebi não, e eu não concordo, a terra é minha. Você só me tira daqui com a justiça. Pois bem, esse senhor, que é um conhecido meu, tem um grau de parentesco comigo, procurou um advogado e entrou na justiça.
O advogado e todo mundo falou, não, esquenta a cabeça não. Isso aí é causa ganha. Porque isso aí, na hora que botar a testemunha lá e provar que ele recebeu, isso aí não tem como ser coisa ser boca a boca assim. Certo. Isso aí ele vai perder essa causa. Não tem prova, não tem nada. Não tem nada. Inclusive, na época, o malandro chegou até uma história que se o meu parente chegasse lá na terra, ia ter um pistoleiro que ele contratou por R$500, que o pistoleiro ia passar ele. Uma história de que lá não era pra ele, não vem morar aqui. Se você vier morar aqui, eu vou acionar um pistoleiro. Isso aí é bocas pequenas, né? Lógico. Um falando pro outro, não vai lá na terra não. Porque lá chegou a esse ponto mesmo. Lá o fulano falou que tem um cara lá, tem um cara lá das Varjas lá que ele mata por R$500. Você não chega lá perto não, que a sua vida vai custar R$500. É um pistoleiro lá que ele passa de moto mesmo, e ele faz mesmo. E ele some no meio da mata, a polícia não pega esse cara nunca mais. Aí, aquela situação tal, e esse parente meu começou a ficar preocupado, entrou com o advogado e tal. Aí, todo mundo tranquilizou ele, falou que a causa era ganha e tal. Aí, chegou no dia da audiência, o juiz falou assim, mas a defesa não vai apresentar, aliás, isso mesmo, a defesa não vai apresentar as testemunhas. Aí o meu parente falou, mas como que não vai? Tem testemunha, eu arrumei testemunho vizinho, arrumei de testemunha parente dele, como que não tem testemunha? Mas o advogado não trouxe pra gente que ia ter testemunha. Tem prazo pra entregar. Você não pode vir trazer testemunha aqui na porta do fórum a hora que quiser. Você tem que comunicar que tem testemunha. Tem um prazo pra você apresentar as testemunhas. Tem prazo? Aí falou assim, não, mas como que não tem? Aí o advogado pegou e falou assim, seu fulano, eu esqueci. Falou desse jeito, eu esqueci. Eu esqueci de entregar o papel. O senhor me desculpa, eu esqueci. Aí o juiz, visto que não tinha defesa, visto que não tinha recibo, pegou e falou, então a terra continua sendo do malandro. Aí foi aquela festa, o malandro tirando sarro e tal, e ganhou a causa. Aí o povo falou assim, aí falou pro meu parente, como é que você conseguiu perder essa causa? Essa causa tava ganha. Não tem como ter perdido essa causa. O que você fez? Eu não sei, eu contratei o advogado fulano de tal. Mas na hora todo mundo falou, Jerico. Você não fez isso. Esse cara aí todo mundo conhece. Esse aí todo mundo conhece. Esse aí é malandro. Esse aí ele vende causa. Você oferece, vamos supor, vou dar um exemplo, Jerico. Você dá 5 mil pra ele. Ele corre lá no outro lado e fala assim, quanto você quer pra eu vender a causa? O cara lá me deu 5. Você me dá 10 conto que eu vendo a causa pra você. Ele vendeu a causa, isso é sério, isso aconteceu, o cara perdeu a terra, ele pagou pela terra e não pode morar lá porque a justiça determinou que a terra ainda é do cara, só parte da terra. Uma parte ele conseguiu, porque os irmãos assinaram, mas a parte do outro irmão ele não conseguiu e não vai conseguir, Jerico. Ele vai ter que recorrer até o inferno agora. Não, aí me parece que ele desistiu. Vai demorar, ele vai gastar mais ainda com o advogado. Pois e aí... E ele tá no final da vida, ele queria descansar, isso não é nem questão financeira. Que foda, com certeza, isso aí não tem preço. Aí, Jerico, ele falou assim que esse advogado já é conhecido na região, ele é malandro mesmo, ele vende causa. Você já conheceu, pergunta 1, você já ouviu falar sobre venda de causa? Pergunta 2, corrupção no meio do direito tem muito? Você conhece? O que você pode contar, sem citar nome, pelo amor de Deus, o que você pode contar pra gente sobre a corrupção no meio do direito? O curso de direito inteiro é corrupto, essa é a verdade. A máquina pública só funciona com toma lá da isso, direito? Que isso, Direito? É mesmo? Eu não tô exagerando. Pra quem é da área, sabe o que eu tô falando. É mais comum que a gente imagina, Hernani. Existe muito advogado bom, cara. Muito advogado competente, que o cara quer fazer o melhor serviço, que tá dando o máximo ali, mas tem muito advogadozinho pilantra, cara. Muito advogadozinho pilantra. Isso aí de venda de sentença é clássica, cara. Principalmente trabalhista, cara. Fazer a ponte, entendeu? Foi exatamente isso que você falou. Eu sou advogado do fulano, eu falo com o advogado de lá, eu visto a camisa do outro time e abandono o barco. E os 3 saem ganhando, né? E o cara que tá na outra parte que você tava supostamente pra defender, acaba ficando desamparado. Mas, Rodrigo, você já ouviu, assim, de gente, você já conheceu pessoa que fez isso? Conhecer não, mas eu já ouvi falar, tipo,
pessoas que conhecem, entendeu? Eu nunca cheguei a conhecer um diretamente. Mas é um negócio, assim, que... É mais comum que a gente imagina. Então tem que tomar um cuidado fudido com isso aí. Tem, cara, porque a linha é muito tênue entre você ser advogado do cara e você entrar no meio do rolo, né? Porque o advogado só mexe com o rolo. É só rolo, né? É porque quando a coisa tá boa, ele não procura ser, né? Não, advogado é igual seguro de carro, né? Ninguém quer usar. É só, você paga, mas você não quer usar, né? O advogado você acaba não pagando, né, por vez. Mas o seguro, os advogados que você paga é quando deu merda mesmo. Puta merda. Ô, Jerico, com questão de defender estuprador, defender psicopata, assassino, pedófilo, como é que é a sua política sobre isso? A sua, primeiro. Olha, cara, primeiro de tudo, eu acho que todo mundo tem que ter um julgamento, tem que ser julgado conforme as regras do jogo. E, cara, mas eu não tenho estômago pra isso. Eu não conseguiria defender um pedófilo, por exemplo. Não conseguiria, cara. Eu acho que ele tem que ser julgado, ser feito o que deve ser feito, mas eu não teria estômago pra defender um cara assim, entendeu? Um estuprador, alguém que judiasse de idoso, criança, alguma coisa assim, eu acho bem complicado. O que você acha sobre isso, Hernani? Não, eu acho que é uma situação muito complicada, porque você tem que fazer, porque é o seu trabalho. Alguém tem que fazer isso, né? Alguém tem que fazer, é isso que eu ia falar. Será que o cara que defende um cara desse, no fundo, ele já entra pensando assim, que vai perder mesmo e que ele só quer ganhar o dinheiro? Será que ele pensa isso ou não? Hernani, geralmente quem pega essas causas, o cara, ele realmente, a grande parte, eu acho que talvez a maior parte é por dinheiro mesmo, sem dúvida alguma, mas tem muita gente que acredita no julgamento honesto. E aquela coisa, né, Hernani? Todo mundo é inocente até que se prova o contrário. É um assunto até muito bom que você tocou, a gente vê muito erro no judiciário. A polícia do Brasil prende muito, mas prende mal, né, cara? Eu já ouvi falar sobre isso. Você pode falar um pouco mais sobre essa questão de prender mal? Não, a polícia do Brasil prende mal, cara. Eu, por exemplo, sou um cara que sou totalmente a favor da legalização das drogas, cara. Algumas específicas. Porque, querendo ou não, todo mundo sabe, Hernani. Por exemplo, você, que é o cara playboy, branco, hétero, branco opressor, se a polícia, vamos dizer, parar você com 10, 15 gramas de maconha no bolso, o que você acha que vai acontecer? Você não vai. Vou tomar um esculacho. Você vai tomar um esculacho, talvez nem te levem pra delegacia, a polícia pega tua droga e vende de novo, né? Essas coisas clássicas que acontecem, né? Mas você não vai ser preso, entendeu? Talvez você vai responder ali um usuário, assinar e ir embora. Mas dificilmente você vai ser acusado como tráfico. E se parece até um discurso meio vitimista, mas querendo ou não é verdade, cara. Não, é verdade, tá certo. O preconceito e tal, existe preconceito sobre o estereótipo do negro, que ele é o bandido, o favelado, e talvez ninguém toca nesse assunto, né, cara? É um assunto muito delicado. Que a polícia, ela é racista, isso é fato. Até já entrando pra outra conversa, né? Não, tá certo. Mas, que nem eu tava falando da lei de drogas, é isso que acontece, cara. Se, por exemplo, pega você, que é o Hernani Porte de Carreira, você não vai ser preso, mas pega um pé de chinelo fumando um baseado aí com algumas gramas no bolso, ele vai ser preso. E ele vai entrar na cadeia, que é a escola do crime, e vai sair 10 vezes pior lá de dentro, entendeu? O sistema, ele funciona pra criar esse tipo de gente. Ele cria um monstro lá dentro, isso aí é fato, né? Eu tenho um exemplo na minha família disso. Qual que é o exemplo? Primo que acabou se envolvendo com o crime, o cara sempre tem um pezinho meio... Ele nunca foi flor que se cheira, assim. Mas quando ele foi preso, depois que ele voltou 10 vezes pior, né? Voltou o capeta? Voltou pior, voltou bandido mesmo. O cara era um pé de chinelo, mas ele voltou bandido, entendeu? Que isso, Jerico? Não, tô falando sério, cara. O cara não volta igual da cadeia. Caralho. E hoje, tá recuperado? Oi? E hoje ele tá recuperado? Tá bosta. Sabe Deus o que ele tá fazendo, eu não tenho contato com ele não, mas coisa boa não é, cara. Entendi. Ô, Jerico, agora levando a conversa pra outro lado, com a questão de vamos supor assim, o povo fala que mulher dá muita bola pra advogado, diz que advogado come muita mulher. O que você tem pra contar sobre isso aí? Olha, cara, eu agora que tô entrando aí, essa fama aí eu já ouvi falar, cara, mas quem sabe aí no próximo programa eu posso dar meu relato, agora que eu tô começando, né? Mas quando você tava no escritório, você não sentia a mulherada dando boa aí pra você? Cara, porque você tava bem vestido, isso era uma coisa que eu reparei, quando você tá
Porque o curso a área do direito em si é formalizada. Você tem que estar de terno, gravata, sempre bem arrumado. Isso acabava atraindo mais olhares também. Eu acho que é uma coisa que influencia bem, Hernani. Que dá aquele ar de importância, né? Que as pessoas acham que existe. Aí você sentia que a morada ficava mais atiçada. Mais atiçada, você tava mais engomadinho e tal, né? Entendi. Já cresci o olho. Às vezes nem era tudo isso, né? Jerico, tem 3 profissões que são famosas para que você não pode falar pros outros. 3 profissões, presta atenção. Psicologia, informática e direito. Por quê? É dito popularmente que essas 3 profissões, se você falar que você exerce ou que você está estudando, você vai ter que aguentar situações insuportáveis. Por exemplo, parente querendo ajuda 3 horas da manhã. Então, por exemplo, informática. O cara, quando ele trabalha com informática, pode ver, ele evita falar, porque senão vai ter que a vovozinha vai ligar pra ele meia-noite pra ele ir lá trocar, pra ele arrumar um fio. Psicologia. Psicologia é famoso porque o povo, quando descobre que você faz psicologia, quer desabafar com você. Vai merda, você não é obrigado a aguentar. Paga, e direito, o nego fica perguntando causa pra você. Você já passou por essa situação? Como é que você lida com isso? Cara, eu não vejo problema algum. Eu acho que se alguém chega em mim querendo saber alguma coisa, eu não tenho problema em ajudar. Mas o que acontece muito, tem muita gente que acaba perdendo a noção da boa vontade, sabe, Hernani? O cara ali às vezes liga pra você, fica 2 horas quase falando, entendeu? E não para de falar, cara. Você já passou por isso? Já, várias vezes, cara. Eu acho que eu acabo até me colocando nessas situações que eu acabo até querendo ajudar demais e acabo me fudendo, cara. Isso é foda. E aí aí como é que você faz numa situação dessa que o cara tá falando, você corta o cara? Cara, eu vou acabando meio que conduzindo a conversa a um fim, e daí na hora que já a situação tá exportável, você acaba falando que não já acaba encerrando a conversa, né? Falar, agora já tem que fazer tal coisa e tal, e é isso aí, né? Mas nego já quis, sem duplo sentido, nego já quis muito abusar de você? Acontece, né? Pra quem às vezes tem dúvida, alguma coisa, fica perguntando, né? Mas eu tenho paciência. Só quando questão de abuso mesmo, igual você falou, né? Sem duplo sentido, mas que acaba perdendo a paciência. Mas em geral, assim, eu não vejo problema nisso, não. Pelo menos comigo. Você não perde a paciência, não? Não. Jerico, tem uma questão que é muito complexa. Essa aí eu tenho certeza que você tem muita história pra falar. Eu queria que você contasse todas as histórias, porque isso aí é um tema recorrente aqui no programa. A questão do ego. É dito que a profissão mais, com todo respeito, não se sinta ofendido, mas a profissão mais filho da puta de se lidar é advogado, porque o ego dele tá na estratosfera, ele acha que ele é um semideus. Eu tenho um monte de história, um monte que você quiser saber. Sobre cara que quis processar, não é que quis processar, mas falou que ia processar, porque questão de que não recebeu 1 centavo na loja de 99, cara chato. Tem uma história de um porteiro que o cara chegou na portaria e falou assim: boa tarde, fala pro apartamento tal que o doutor Paulo tá aqui. Aí o cara, o porteiro é capeta pra caramba. Ele ligou lá e falou assim: ô fulana, o Paulo tá aqui embaixo esperando você. Aí o advogado deu 3 batidinhas no vidro. Acho que você não entendeu bem, é doutor Paulo. Ele falou, não, é Paulo. Ele falou assim, não, mas doutor. Falou, mas por que eu tenho que chamar você de doutor? Falou, não, eu sou advogado. Falou assim, mas vem cá, você é advogado quando você tá na sua profissão. Aqui você é só um morador, você é conhecido de morador. Aí o cara entrou, tal, bravo e tal. Aí depois que o cara foi embora, o morador do apartamento falou assim: quero dar os parabéns pra você. Ele entrou lá dentro do meu apartamento xingando, falando que ia processar o condomínio, queria mandar você embora. E eu falei pra ele que ninguém é obrigado a chamar ele de doutor, não. Ele tem que se pôr no lugar dele, ele acabou de formar, ele tá achando que ele pode humilhar os outros, não é assim não. Então, Jerico, eu tenho um monte de história dessa. O que você tem pra falar de história de ego de advogado? Você tem muita história, colega seu que ficou cuzão, você já viu pessoas humilhando os outros, o que você tem pra contar? Nossa, isso é mais comum que você imagina. E eu concordo com você. O curso de direito, a área do direito em si, sem dúvida alguma que o ego é mais inflado. A prepotência mesmo, a arrogância é muito grande pra quem trabalha nessa área. Que nem eu falei, a maioria dos professores são todos uns cuzão, cara. Tipo, tem promotor, juiz que trabalha ali. Tem cara bom, tem cara gente boa, que quer passar o que sabe. Mas todos eles se colocam num pedestal, assim, você sente, sabe? Você é só um aluno? Ele não, ele é o professor, ele é o Dava juiz. Resposta grosseira.
maior descaso, meio assim, tipo, puta, entendeu? E cara, quando eu trabalhava em órgão público, essa eu fiquei morrendo de dó, cara, da faxineira. Puta, cara. Meu Deus, vai vir história pesada aí. A juíza, que trabalhava lá no juizado, ela tinha comprado umas xicarazinhas assim, que trouxe, sei lá, de um país da gringa, nem me lembro qual que era, mas era coisa chique assim, com o salário dela, né, ela pode comprar o que é. E ela trouxe as xícaras e uma dessas xícaras sumiram, e tava na cozinha. E adivinha em quem que ela caiu matando? Meu Deus, na faxineira. Na faxineira, sendo que todo mundo do juizado trabalhava lá, entendeu? Mexia lá naquela gaveta, naquela porta. Eu, por exemplo, tinha acesso àquilo, não era só a faxineira, entendeu? Meu Deus. E ela caiu no pescoço da faxineira, sem prova nenhuma, não existia uma coisa que falasse que era ela, entendeu? Que isso, Jerico? Como é que sacanagem, cara? É um exemplo, assim, pra você... Talvez as pessoas podem falar, não, mas todos os juízes são assim. Não são, tem juízes bons também, como tem policial bom, tem um policial ruim. Mas o que fizeram com a faxineira? Humilharam ela? A juíza esculachou, né? A juíza acusou ela, falou que foi ela, e a mulher saiu chorando, foi isso. Não aconteceu nada, né? Vai acontecer o quê? Ela vai ter que pagar a xícara pra juíza daí, né? Mas, puta que pariu, cara. Tem essas situações, entendeu? E advogado também, só chamando de doutor, só doutor que pode tratar. É complicado, cara. Você já viu muito de... Cara, advogado babaca querendo processar à toa, ou então vindo com um papo que eu sou advogado, você tem que me tratar, não sei, querendo um tratamento especial, alguma coisa? Por exemplo, eu já ouvi falar de advogado que quer furar fila com um papo, chega lá, vocês têm que ter mais atendentes aí, eu vou processar, eu quero que vocês me atendam agora. Você já viu essas coisas aí também? Aquele ar de autoridade, acho que é advogado que manda na porra toda, né? Quando eu trabalhava em órgão público, eu conversava com bastante advogado. Quando não chamava de doutor, fazia cara feia. Eu nunca chamei de doutor. Não mesmo, cara? Não, pra quê? Que nem a gente falou, que quem tem doutor é doutorado, né? Caralho. Eu falava pelo nome, falava como que é o nome do senhor, da senhora, ele falava, eu chamava. E você conversava com eles assim, era uma arrogância, porque você era um estagiário, entendeu? E eles eram um advogado. Mas eles te consideravam merda ali pra fazer o que eles queriam. Mas na cabeça deles você era merda. Era merda, você tava ali, você nem era formado, você tava ali fazendo a tua faculdade ainda, e ele já era o doutor. Algum deles chegou a apelar com você, ô Jerico? Não, nunca acabaram, só questão de arrogância, assim, meio cara feia, meio ser cuzão, assim, mas nunca cheguei a arrumar uma confusão com algum. Então você conseguiu levar na boa? Consegui levar na boa, assim, você acaba criando um jogo de cintura, como sabendo se portar, mas se você abaixar a cabeça, os caras pisam. Isso é importante, obrigado por ter falado isso aí. Você não pode dar moral, você não pode dar condição do cara subir, porque se o cara subir, aí você não aguenta mais. Não, mas esse que é o grande X da questão. Isso aí é a questão de saber se portar, não é, Jerico? Isso é importante, fala pros ouvintes que isso é importante. É a questão da postura que você tem que ter diante de todos, né? Não só como estagiário, como em tudo, em família, em roda de amigos. Se você não souber emitir sua opinião, se você não saber se expressar, as pessoas vão subir você, vão te tratar mal e você tem que saber impor a sua opinião e se colocar no seu lugar, cara, ter o seu próprio valor. Não é dando uma de coach agora, né? mas se deixar, os caras montam em cima. Monta, fala. Os caras, pô, é muita folga. É que nem falei, a visão é que você é inferior, daí os caras já te tratam mal, entendeu? Entendi. Com questão de juiz, recentemente saiu aí, bem recente essa história. É um juiz parece que é da... Me parece, eu posso estar enganado. Me parece que é de Juiz de Fora, mas eu preciso confirmar isso. Mas se jogar no Google aí, vai achar. Recentemente, Jerico, uma sacanagem que eu vi, eu fiquei enojado. Um juiz, durante uma audiência, o rapaz era humilde. Um rapaz humilde, não tinha estudo, Jerico. E ele tava dando o relato dele. E aí o juiz fez uma pergunta e o senhor não entendeu direito. E ele começou a explicar. Ô Jerico, o juiz começou a dar murro na mesa e gritar. Mas numa altura, Jerico, tem esse vídeo na internet aí, Jerico. Ele gritando. Eu não vi isso.
Depois você pesquisa aí, juiz grita audiência, você vai achar, ele começou a dar murro na mesa e gritando, Jerico, mas gritando, aqui, você não vai colaborar? Então, aí o senhor falou assim, não, desculpa, é que eu não sei, desculpa. Você tem que colaborar e pá. Eu vou mandar prender você. Você vai ver só se eu não vou botar você na cadeia. E começou a gritar, apelar. Quer dizer, olha o ego desse cara, maltratando um coitado que não tem estudo. Babaquice de juiz. Você deve ter muita história pra contar. Babaquice de juiz que distrata os outros. O que você tem pra contar sobre isso aí, Jerico? Cara, tem muito juiz filho da puta mesmo, cara. Porra. Eu tenho outro caso até que você fez eu lembrar, né? Você deve ter visto esse também, que o juiz queria cancelar a audiência porque a parte foi de chinelo. Não sei se chegou a ver isso. Não vi, Jerico. Que isso, cara? Uma das partes foram de chinelo, um lavrador humilde. Foi numa audiência, ele tava de chinelo, ele chegou lá, o cara queria que ele tivesse com as vestimentas adequadas, mas depois o advogado processou o juiz e ele teve que pagar a indenização. A justiça Mas da onde que esse cara tirou isso? Isso não existe, Diego. Não existe. Ele simplesmente tirou da cabeça dele e falou que tinha que estar com roupa social, tinha que estar com roupa adequada, vestimenta. Ele inventou. Nossa, mas que zona, cara. Isso é uma zona. É que com o salário dele ele não imagina, né? Que tem gente que passa necessidade, que não tem dinheiro às vezes pra comprar um sapato, né? O ego é muito grande nesse meio. Eu já falei e repito. Diz que também eles gostam muito de esculachar advogado lá. Você já viu uns esculachos também ou não? Já. É porque, querendo ou não, né? Como o meu grande avô diria, quem tá com a caneta na mão é ele, né? Quem tá com a caneta na mão é ele que vai mandar. Você tem que saber dosar. Você tem que saber lidar com aquele cara. Você tem que engolir ele, né? Eles são semideuses, você tem que saber conversar e negociar com o cara. Infelizmente, o advogado tem que se submeter a algumas situações, às vezes, que fala, puta, cara, não é bom ter uma briga com o juiz, né? Você não sabe. Mas você pode contar só alguma história que você já viu? Algum juiz esculachar algum advogado ou apelar com ele, alguma coisa? Recentemente, qual cidade que foi? Acho que foi em Colombo aqui. Semana retrasada, um advogado pediu pra colocar na ata da audiência, como se fosse o resuminho da audiência, né? Que o juiz indeferiu a pergunta, que ele negou a pergunta. Falou, não, você não pode fazer essa pergunta. E era uma pergunta que tinha totalmente a ver com o caso. Relevante. Relevante, tinha a ver. E o juiz falou, não, indefira a pergunta. Ele falou, não, por que você está indeferindo essa pergunta? Porque não tem nada a ver. Ele falou, não, tem a ver. Começaram a bater o pé, aquele bate-boca. O juiz mandou prender ele, cara. Nossa, cara, sério? O juiz mandou prender ele. Ele foi algemado, tudo, e saiu. É que não saiu na mídia, né? Muito, porque a família do cara é influente, você já sabe, né, cara? São família de desembargador, o juiz deram uma abafada, colocou um pano quente no caso, né? Mas a coisa tá nesse nível, cara. O cara é Deus, então. Ele manda, ele faz e acontece. Eles são Deus, cara. Carteirada, né? Chegando embalada, a gente ouve também, né? Os caras não pagam nada, cara. Policial também, não sei se tem amigo policial, Hernani. Você tem algum conhecido da polícia? Não tem, mas diz que eles não pagam mesmo, não. Os caras não pagam nada, festa, restaurante, não pagam nada, cara. Por que você vai querer arrumar briga com o cara? Você é dono do restaurante, você vai querer arrumar briga com esse cara, velho? Não. Às vezes é melhor você dar um prato ali de comida pro cara ou deixar ele entrar do que arrumar briga com ele. Mas isso é uma zona do caralho, hein, cara? Mas se você for ver, cara, é ridículo você acabar cedendo esse tipo de atitude, né? Puta merda, Direito. Você me deixou horrorizado aqui, cara. Puta que pariu. O judiciário em si, o meio do direito em si é corrompido. A máquina pública, como eu disse, ela só funciona através do interesse, do jogo de influência, do jogo de poder, né? E por aí vai. Como eu disse, Hernani, o cara pra advogar, ele tem que tirar leite de pedra, ele tem que dar a cara a tapa e se esforçar e procurar fazer um serviço bom, cara, porque a gente vê muita barbaridade. Bom, Jerico, agora pra gente finalizar aqui, agora pra fechar o arco todo aqui. Considerações finais, eu queria que você falasse se é uma área que compensa, eu queria que você falasse qual que é o salário médio da área, e faz uma consideração final agora, tempo livre aí, pra você falar pro ouvinte. Retomando o raciocínio anterior, né, o curso de Direito que eu vejo, o pessoal é uma ilusão gigantesca, assim, o cara chega achando que vai ser advogado de seriado americano, que vai
que vai ser aquela coisa que o juiz vai tratar bem, né? Que a gente já falou durante o programa. A profissão é uma profissão muito difícil, cara. Muita concorrência, muito complicado. Ou você tem duas opções quando está na área do direito, certo, Hernani? Ou você vai fazer concurso público ou você vai ser advogado. É para isso que serve. Só. Quando o cara se aventura no concurso público, foi o que nem eu disse, ele vai ter que se abdicar, vai ter que estudar muito para conseguir entrar. Se ele quiser advogar, daí vai ser a selva, que é igual ao meu caso. O cara vai ter que dar a cara a tapa, e é o que eu disse. Abra seu próprio negócio. Não seja funcionário dos outros, porque você nunca vai ganhar dinheiro. O salário aqui, Hernani, aqui na capital, por exemplo, é um salário ainda fantasioso comparado com o interior. Um dos melhores escritórios aqui paga 4 mil por recém-formado. Isso é um salário, assim, milionário. Puta que pariu, isso é coisa pra caralho. É um salário milionário para um advogado inicial. Mas se você for pensar, Hernani, ainda é muito pouco por tudo que o cara fez e o tanto que ele vai trabalhar. Mas isso é exceção, entendeu? A média que eles pagam é que nem o caso do teu amigo, 1.800, 1.900, 2.000 no pau da gaita aí. E esse é o grande Mas ele paga 2 contos, mas pro cara trabalhar mesmo, não tem corpo mole. Os caras te sugam até o fim. E se você não quiser, vai ter mais 50 querendo pra entrar. Esse que é o grande negócio, entendeu? Se precisar responder o WhatsApp em casa, também tem que responder, vai ter que responder e-mail. E, cara, foi que nem eu disse, o dono do escritório vai lucrar, você não vai ganhar porra nenhuma, e você vai acabar ganhando 2 pau sempre, se você não dar a tua cara a tapa e abrir. Tenho amigos meus que trabalharam no escritório, estavam querendo largar a área, abriram o próprio, não estão ganhando um salário, vamos dizer assim, igual um juiz promotor que é 30 mil, é uma coisa absurda para o Brasil isso. O cara é milionário quase, né? Uhum. Mas estão com uma condição financeira boa, que começaram o próprio negócio. Aqui, ó, até já reafirmando várias vezes que eu falei isso pro pessoal que é da área ou que quer começar e tem interesse, sejam donos do próprio negócio, cara. Esse negócio aí de você trabalhar pros outros, tudo bem que vai ser mais difícil no começo, mas ainda assim eu acho que é mais jogo. Compensa mais. Compensa mais, Hernani. E não se iluda o cara do direito, cara. É uma área difícil, burocrática, mas que vale a pena para quem realmente gosta e quer mudar esse sistema que tá acontecendo por aí, né? E é isso, Hernani. Eu acho que se precisar, o pessoal tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia comigo, você pode passar o contato, encaminhar. E tamo junto aí, né? Esperando o próximo programa aí, a gente definir algum assunto. Combinado. Jerico, da última vez eu que propus que fosse esse o assunto. Você tem algum assunto que você quer pro próximo?